Vamos ver aqui, ele era apenas um dono de bar até revelar que era o mais forte dos 7 pecados capitais do canal Araragi-san Recaps. Eu normalmente não curto muito recaps, tá? Pra mim existe um certo nível de utilidade, que é você lembrar o que aconteceu de uma história que você já leu há muito tempo, você não quer ler ela novamente. Eu tava querendo fazer isso com Blue Exorcist, só que eu não achei nada decente de Blue Exorcist pra fazer isso, então eu tive só que continuar lendo e lembrar na marra dos detalhes. Mas vamos ver o que a gente pode comentar aqui de O capítulo interessante. começa em meio a uma tempestade de neve. Uma figura misteriosa se aproxima lentamente de uma taverna. Lá dentro, Falaram que isso algumas aqui é um one shot de Nanatsu, não um capítulo 1. Será? pessoas comentam sobre um temido grupo chamado Os Sete Pecados Capitais. Eles falam que, em noites de tempestade como aquela, o fantasma dos Sete Pecados Capitais visitava as cidades próximas em busca de antigos integrantes do grupo. Um dos velhos sentados à mesa pede para que falem mais baixo, pois Capítulo Cavaleiros Sagrados 0. Mas isso foi adaptado no anime? Porque o início do anime é assim também, não é? ele era um assunto proibido no reino. Nesse momento, o dono da taverna se aproxima servindo bebidas e comida, dizendo que adorava histórias de terror e pedindo para que continuassem. Envergonhado, o homem se desculpa, afirmando que tudo não passava de um Não boato foi, bobo, não? e decide encerrar o assunto. De repente, a porta da taverna abre com força, enquanto um vento gélido invade o ambiente. Era a mesma figura misteriosa que vagava pela tempestade. Ela O início começa do anime é exatamente isso. a chamar pelo nome dos Sete Pecados Capitais. Assustados, as pessoas ao redor acreditavam que pudessem ser o próprio fantasma do grupo. Tremendo de medo, o homem que contava a história pede ao dono da taverna que faça algo. Com medo, o dono da taverna diz que não consegue lidar com aquilo. A figura continua se aproximando, mas acaba tropeçando nos próprios trapos que vestia. Ela rola pelo chão e as vestimentas se desenrolam do seu corpo, fazendo com que ela caia em cima da mesa, com um prato de comida na cabeça. Curiosidade, né? O autor de Nanatsu no Taizai não tem assistentes. Ele desenha tudo sozinho. Descobre-se então que se tratava de uma jovem moça. Faminta, ela devora o prato de macarrão à sua frente. Os fregueses começam a se perguntar se aquela garota seria realmente o fantasma dos Sete Pecados Capitais. Enquanto um velho diz que isso era impossível, ela se levanta e, em voz alta, diz que está à procura dos Sete Pecados Capitais, perguntando se alguém sabia algo sobre eles. Rapidamente, os clientes pedem para que ela pare, pois aquele era um assunto proibido. Ao fundo, alguns homens demonstram grande incômodo com suas palavras. O dono do bar a repreende, dizendo que ela teria que pagar pela comida e pela bagunça. Como resposta, ela disse que poderia dar a coisa mais importante de uma garota: Ih, rapaziada! os trapos que usava para se proteger do frio. Ele afirma que não tem nenhum interesse naquilo. Nesse momento, um dos homens pergunta quem foi que teve a ousadia de mencionar em voz alta aquele assunto proibido. Eram cavaleiros do reino. Eles dizem que aquela situação tinha o cheiro do pecado da tolice, por proferir o nome dos grandes criminosos. O dono do bar alerta a garota que aqueles eram os cavaleiros e aconselha que, se não quisesse parecer suspeita, deveria fingir que não sabia de nada. Porém, ao invés disso, ela começa a cheirar o próprio corpo, perguntando se estava mesmo fedendo tanto assim. Totalmente bêbados e irritados, os cavaleiros dizendo que ela não só havia mencionado os 7 pecados capitais, como também estava à procura deles, e que isso era um crime grave. Afirmam que ela seria presa e levada para receber o batismo, ou seja, Tá bem próximo do que é o anime, não tá? seria torturada. A jovem responde que não tinha interesse nisso. Com orgulho, um dos cavaleiros diz que eles iriam purificá-la de todos os seus pecados. Ela então grita que odeia os cavaleiros sagrados. Enfurecidos, eles começam a desembainhar suas espadas, fazendo com que os clientes fujam apavorados. Um deles aponta a lâmina para a garota, dando-lhe a última chance de retirar o que disse. Porém, ela se recusa. Antes que algo pior aconteça, o dono do bar intervém, pedindo que parem e dizendo que não queria brigas de bêbados em seu estabelecimento. Ele exige que paguem a conta e manda a garota ficar ali, pois tinha muitas perguntas para ela. Com o estômago roncando, ela responde que queria um monte de comida. O cavaleiro, irritado, ameaça o dono. Até aqui é definitivamente o capítulo 1. Então, Nanatsu no Taizai é uma história que eu pretendo ler, o mangá. Por dois motivos, três motivos. Primeiro, o autor faz tudo sozinho. Eu acho que é um ótimo caso de estudo. Segundo, ele é um autor que, aparentemente, pelo que eu vi, ele manda muito bem quadrinização, fluxo de leitura e combate. Elementos muito importantes ainda para se estudar. E terceiro, porque esse é o mangá, o Nanatsu no Taizai é uma prequel para a história que ele realmente queria contar. E ele conseguiu fazer uma história que era uma prequel para a história que agora sai, que é os Cavaleiros do Apocalipse, né? Então são três motivos que eu tenho interesse para consumir Nanatsu no Taizai. Como um simples taverneiro, ousava lhe dar ordens. O dono afirma que ali, naquele bar, sua palavra era lei, e que mesmo que tivessem que morrer, os colocaria para fora. Ele chuta uma garrafa no chão, que aciona uma alavanca escondida. Um alçapão se abre, fazendo com que os cavaleiros caiam direto na neve, do lado de fora da taverna. Em seguida, ele briga com a garota por ter provocado os cavaleiros, quase caindo no alçapão quando ela começa a brincar com a alavanca. Ele reclama que, por causa dela, perdeu todos os clientes e muito dinheiro. No entanto, ao ver que ela estava cabisbaixa, se
desculpou por ter pegado pesado demais. A barriga dela ronca alto e ela diz que está Sim, morrendo o de que fome. eu percebo é que o traço tá diferente do que o anime adaptou, mas às vezes o anime adapta um traço intermediário, né? Soul Eater, por exemplo, o anime tem um traço já intermediário do autor e não traço inicial. E nem o traço final, porque o anime não adaptou tudo, né? O anime adaptou um terço da história. Então ele lhe serve um belo prato de comida. A garota agradece e pergunta o seu nome. Ele responde que se chama Meliodas e que é o dono daquela taverna, chamada Avalo. Ele também pergunta o nome dela e ela Avalon. diz que é apenas uma Elizabeth qualquer, um nome comum no reino. Meliodas acha estranho, mas não insiste. Ele comenta que ela parecia ser das vilas próximas e pede que conte de onde veio. Em poucos instantes, ela já tinha devorado todo o prato. Meliodas volta a perguntar sobre os 7 pecados capitais, mas percebe que ela já havia adormecido ali mesmo. Então, ele a carrega até o quarto, reclamando que deveria tê-la deixado na nevasca, mas que ainda tinha muitas perguntas a fazer. Aqui, ó, está nesse traço porque o capítulo 0 ele é semelhante ao capítulo 1, mas tem algumas coisas diferentes nos eventos e designs, incluindo o traço. A Elizabeth parece um pouco diferente, né? Ele a coloca na cama, cobre ela e comenta sobre seu apetite absurdo e a sua coragem comum. Enquanto saía do quarto, ele ouvia Elizabeth murmurar durante o sono que com certeza acharia os 7 pecados capitais. A história então muda de lugar, mostrando outra parte do reino, onde um cavaleiro segura uma jovem à força, enquanto seu irmão implorava para que a soltasse, prometendo entregar os grãos antes do prazo. Em piedade, o cavaleiro chamado Lord Alione ergue a espada e mata o rapaz à distância, afirmando que, como cavaleiro sagrado, ninguém que o Esse cara aí acaba virando um cara de cabelo rosa, né? E ele não faz isso no anime, pelo que eu me lembro. Ele manda um, tipo, um trovão, assim, um raio, e o Meliodas segura, né? E manda de volta, eu acho. Alguma coisa assim. Faz tempo que eu já vi. desafiasse seria perdoado. Ele ordena que joguem o corpo fora. Os mesmos cavaleiros do bar agora estavam ali. A Lione pergunta o que é um cavaleiro, e eles respondem que um cavaleiro sagrado é uma entidade divina, como um deus da guerra, que domina o reino e supera os limites humanos através de treinamentos rigorosos. Ele afirma que, como subordinados de um cavaleiro sagrado, eles também deveriam ser imparáveis, e que haviam o envergonhado com o que aconteceu na taverna. No dia seguinte, de volta à taverna de Meliodas, Elizabeth ainda dormia e sonhava com a comida. Ao acordar, encontra uma carta ao seu lado, dizendo para tomar banho, pois estava fedendo muito. Enquanto Meliodas limpava o bar, a porta se abre com o vento da nevasca. Ele se assusta ao ouvir os passos molhados atrás de si, mas vê que era apenas Elizabeth, completamente nua e ensaboada. Ih, rapaziada! O cara tinha um molho desde sempre. Dava pelo bar sem vergonha alguma. Ele a manda de volta para o banho, ajudando-a a se lavar enquanto reclama. Ela responde cantarolando que nunca havia tomado banho sozinha antes. Elizabeth comentava sobre um volume estranho em suas calças, enquanto Meliodas apenas a mandava calar Meliodas tá como? a boca. Após o banho, Elizabeth veste uma roupa de garçonete e que Meliodas lhe dá, reclamando que estava apertada no busto. Meliodas então vai direto ao ponto e pergunta por que ela estava procurando pelos 7 pecados capitais. Ela responde que quer salvar o reino da tirania dos cavaleiros sagrados. Fala sobre o sofrimento do povo, sobre como ninguém consegue enfrentá-los e que seu próprio pai tentou resistir, mas foi preso. Meliodas ri e diz que ela estava tentando caçar ratos usando cobras. Pergunta se ela sabia quem eram os 7 pecados. Elizabeth diz que, quando criança, Curioso ver nesse traço, já estando acostumado com o traço final dele. Pois é, acontece isso de vez em quando, né? Tipo, esse Meliodas não é tarado? A dinâmica, tipo, a Elizabeth é meio sem noção e ele fica tentando, tipo, botar noção nela. Assim, não, não faça isso. O Ichigo é meio assim, né? Tipo, aí o Ruichi fica pelado toda vez na frente dele e fala, não, vai de retro, Satanás. Todas as vezes que as mulheres ficam gostosas na frente dele, ele fala, não, sem pelada, bote roupas. seu pai contava que eles eram os mais fortes e cruéis da Ordem dos Cavaleiros, marcados pelos símbolos de 7 bestas, mas que, há 10 anos, foram acusados de traição e supostamente executados. No entanto, ela ouviu rumores de que eles sobreviveram. Ela acredita que, na verdade, quem oprime o povo são os Cavaleiros Sagrados, e que os únicos capazes de detê-los são os 7 pecados A galera capitais. do chat tá gostando mais dessa dinâmica do que o Meliodas tarado, né? O Meliodas tarado não me incomodou quando assisti. Só fiquei foda-se. Tipo, tá, segue. Segue o baile. Sozinha e sem ninguém em quem confiar, ela decide encontrá-los. Meliodas diz que, mesmo que eles existam, Tem nada muita coisa diferente no anime. Isso aqui é o capítulo 0, então não é igual o capítulo 1 do mangá. É tipo uma outra versão, né? É o protótipo da ideia, quase. O Mag também é o Meliodas. Acho que o Mag ele é menos gráfico do que o Meliodas, né? E menos constante também nisso.
garante que a ajudariam. Ele então pede uma prova de sua determinação. Elizabeth pega uma adaga e tenta ferir a si mesma, mas na verdade quem recebe o golpe é Meliodas, que havia colocado sua mão na frente. Ele sorri, satisfeito com sua determinação. Nesse momento, um grupo de cavaleiros aparece e explode a entrada do bar. Era o cavaleiro sagrado Alione, acompanhado de seus homens. Ele afirma que aquele estabelecimento era ilegal e deveria ser destruído. Ele perguntava se Meliodas era o dono. Meliodas respondia que, se ele veio ali para fazê-lo perder seu tempo, era melhor ir embora. Irritado, Avalio dizia como era possível seus vassalos terem perdidos para 2 pirralhos como aqueles. Ele então olhava novamente e via que aquela era Elizabeth, a própria princesa do reino que estava fugitiva. Meliodas se surpreendia, enquanto Elizabeth gritava, mandando que libertasse seu O Nakaba é muito influenciado pelo editor, provavelmente foi ideia dele. Ele já admitiu. Pera, tá falando que provavelmente, e ele já admitiu. Tá falando que um é certeza e o outro não é. Mas como assim? É tipo a dinâmica da garota ser meio avoadinha e o cara tentar, não, mano, faz isso comigo não, também funciona. Eu acho que é porque, tipo, como é a garota que demonstra interesse e o cara fica de boa, em vez de, tipo, a garota demonstra algum tipo de desconforto e o cara quer ir em cima, a percepção é bem diferente, né? Mesmo que tenha isso da Elizabeth, deles serem já um casal e tal, há muito tempo. É muito tipo, eles estão fazendo coisas de quarto na frente de todo mundo, que muitas pessoas vão achar meio estranho. Por exemplo, um exemplo paralelo. Em Fire Force, no mangá, a Maki, né? A Tamaki, ela. As piadas de eti dela são rápidas. No anime eles estendem muito. Então, no anime fica mais chato de acompanhar, enquanto no mangá é de boa. Então existem coisas que o timing influencia muito também. pai da prisão. O cavaleiro Ele admitiu que fez mudanças por causa dele, mas não confirmou que essa foi uma delas. Todo mangaka faz mudança por causa de editor. Tipo, tudo bem ser muito influenciado, um pouco influenciado, mas todo mangaka faz mudança. Todo. Não existe mangaka que não faz mudança com o editor. sagrado respondia que isso não seria possível e dizia que os tempos estavam mudando. No lugar da incompetente família real, os poderosos cavaleiros sagrados criariam uma nova era. Aquilo era um golpe de estado. Ele dizia que ela e seu pai eram um estorvo por tentarem ajudar a população. Ele ordenava que seus vassalos atacassem. Preocupada, Elizabeth pedia para Meliodas fugir, mas de repente, um dos cavaleiros era arremessado para fora. Era Meliodas que, com um único soco, havia feito aquilo, dizendo que não deixaria que tocassem um único dedo em Elizabeth. Outro cavaleiro avançava e também era nocauteado em instantes. Avalio comentava que aquilo não era nada mal para um simples pirralho, dizendo que um cavaleiro era aquele que possuía poder e governava sobre os fracos, e que acima deles estava ele, um cavaleiro sagrado. Meliodas perguntava se tinha sido ele quem havia agredido seus próprios subordinados. Avalio dizia que não se importava e ordenava para os outros continuarem avançando. Um a um, Meliodas os derrotava, enquanto dizia que um verdadeiro cavaleiro era aquele que protegia seus companheiros, as pessoas, as promessas e os princípios, e que eles eram os verdadeiros guardiões do reino. Com um único balanço de sua espada, Avalio disparava um O cara manda bem em ação, né? Quadrinização. Mesmo que eu não esteja mostrando na página, os quadros individualmente são bem bacanas. A quadrinização de Nanatsu deve ser muito boa. atravessava o bar, destruindo tudo em seu Meu amigo, o editor do canal, ele disse que Nanatsu é muito hype de ler. É irado. caminho, dizendo que já havia ouvido que na época dos 7 pecados as coisas eram assim. Aquele golpe era bloqueado por Meliodas usando um objeto. Ele confirmava que era verdade, dizendo que eles protegeram o reino Não vou ler Nanatsu em live. Não leio nada em live, não gosto de ler em live. e muitas vezes, desde que o reino era pequeno até a época em que cresceu, destruindo completamente os inimigos que surgiam, e que aquele era o orgulho deles. Elizabeth reparava em seu braço e via o símbolo de uma besta, o dragão da ira. Enquanto Meliodas erguia aquele objeto e continuava falando, Elizabeth e o cavaleiro ligavam os pontos e deduziam que ele era um dos 7 pecados. Ainda incrédulo, Avalio dizia que A era arma dele é bem diferente, né? impossível uma criança como aquela
aquela ser um dos 7 pecados capitais. Meliodas confirmava que sim, mas que estava meio desatualizado, e então se apresentava em voz alta: a Ordem dos Grandes Cavaleiros Malignos, os 7 pecados capitais. Ele era o capitão deles, Meliodas. Então víamos que aquele objeto Ação de aura, né? Não tem como hoje em dia, só querem saber. Não, hoje em dia, sempre quiseram só saber. Desde o início das eras, a farmação de aura tinha outros nomes, né? Ser Ed, ser. Porra. Fidalgo. Cada era tem um nome diferente pra parada, né? Mas no final, são caras querendo ser muito fodas. É muito engraçado que, tipo, a criança, ela quer ser muito foda, igual o personagem. Só que pra ser foda na vida, é muito diferente, né? Pô, você quer ser foda, sei lá, igual o Piccolo, igual o Vegeta, sei que e tal. Cara, porra, viva uma vida de merda, com muito sofrimento, só que não só sofrimento de um bosta igual a gente, mas sofrimento de caralho, eu tô na selva, tô vivendo, porra, matando animal, o tigre vai me matar, e saia de lá, tipo, traumatizado, entendeu? E aí você vai farmar aura. Só que, é muito engraçado, aqueles que buscam farmar aura, não farmarão aura. Porque quem realmente farma aura tá vivendo uma vida diferente. O cara é Navy SEAL, porra, comandos anfíbios, entendeu? Paraquedista, militar, agulha negra. Só, tipo, caras que estão realmente vivendo uma vida radical, perigosa. Porra. E você tá no computador lendo mangá, querendo farmar aura igual o Pico em cima lá da plataforma, assim, com a capa balançando. Então, quem busca farmar aura nunca farmará aura. Nunca farmará aura. Não tem como. Sua mão se transformava em uma enorme espada. Todos os cavaleiros ali presentes se surpreendiam. Avalio, em choque, repetia que aquilo era impossível e ainda perguntava quantos anos ele tinha. Ele avançava com tudo, desferindo diversos cortes, mas Meliodas bloqueava todos em uma velocidade absurda, como se nem tivesse se movido. O cavaleiro não entendia o que estava acontecendo, até que Meliodas dizia que, se ele não quisesse morrer, era melhor segurar a espada na frente do seu peito. Assustado, ele fazia isso. Então Meliodas desferia um golpe monstruoso que o arremessava para longe do bar a uma distância colossal. Enquanto seus vassalos fugiam correndo atrás dele, a espada voltava a ser um objeto pequeno. Meliodas então dizia que aceitava o pedido de Elizabeth. Ela ficava muito feliz, mas lembrava que era filha do rei que os havia condenado por pecados que não cometeram. Meliodas respondia que havia visto seu propósito e sua determinação, e que não importava se ela era uma simples Elizabeth ou uma princesa Elizabeth. Ele jurava, em nome dos 7 pecados capitais, que, não importasse o que acontecesse, ele reconstruiria o reino, mesmo que morresse para isso. Elizabeth se enchia de felicidade ao ouvir aquilo. Meliodas ativava uma alavanca disfarçada de garrafa na prateleira, dizendo que agora eles precisariam encontrar os outros membros, pois, se fossem defender o reino, precisariam de toda a ajuda deles. Ele comentava que, nos últimos 10 anos, esteve viajando e reunindo informações naquele bar sobre onde seus companheiros poderiam estar. Em seguida, víamos um pedaço da montanha onde o bar começava a se erguer, revelando que aquilo era uma espécie de bar móvel que criava. Caralho, olha o tamanho do bar. Não, isso aí realmente ia ser outra história. Pernas e começava a se locomover. Aquela alavanca ativava um mecanismo de locomoção, e assim, Elizabeth e Meliodas iniciavam sua jornada para encontrar os 7 pecados capitais, sem saber que aquele era apenas o começo de uma aventura que abalaria o mundo. Vocês preferem esse Meliodas ou o Meliodas do oficial, né? Capítulo... Esse aqui já é o oficial, né? Esse aqui já é o que virou mesmo. O capítulo começa... Os dois são fracos? A Elizabeth, né, de protótipo, é igual a Elizabeth no final do mangá. Ó. Prefiro o Meliodas protótipo. A espada é mais foda? Pô, achei a espada foda também. Mas acho que a espada pequena também funciona. O boneco é mais foda. O bar é mais foda. Pô, o bar eu achei meio exagerado demais. Não ia funcionar dentro de uma história que ele queria contar. Ia ser outra história. Preferia a dinâmica desse one shot? Cara, faz muito tempo que eu vi na Natsu, então é difícil de eu comentar.
Mas eu gostei também. Eu gostei também. Gostei mais da Taberna Aranha Gigante do que a Porca, mas pra uma história longa ia ser muito diferente do que ele queria contar. Tem coisas que são legais, mas modificam muito a história, a estrutura e tal. Meliodas nesse capítulo zero é mais legal porque eu gosto só de mulher safada. De homem safado já basta eu. Profundo, filosófico. Realmente, mulher safada é um negócio importante, né? Tem outras coisas que importam mais para uma obra finalizada, uma obra semanal, mensal, uma obra em de fato, né? Uma série. Por exemplo, aqui é uma aranha gigante e é um pedaço de terra enorme, tipo uma vila que se locomove, né? No outro é o porquinho, é um porco que tem o negócio em cima, o bar em cima. Cara, o porco fofinho com o bar em cima vende merchandise, vende boneco, entendeu? É muito mais marketável do que essa aranha gigante aí. A aranha deve ser mais difícil de desenhar, também tem isso. A aranha é foda não? Não, não. Você gostar disso é muito diferente de você comprar isso. Qualquer um que manja um pouco mais de mercado consegue compreender essas coisas. Porque você percebe a dificuldade de produção, preço, público-alvo. Pensa comigo, uma aranha dessa, o pequeno público que iria comprar seria o público masculino. Agora, o porco com a casa em cima, você tem o público masculino e o público feminino para comprar.